Shalom, shalom, Haverim. Estamos aqui em Israel, neste momento, nesta região chamada de Tel Maresha. Esta região é citada nas Escrituras, nos livros de Josué, Miqueias e Crônicas. E temos aqui um modelo de prensa que ela é vista por toda a terra de Israel. Nós já vimos lá na cidade de Súcia, quando os nossos irmãos utilizavam esse modelo de prensa no subsolo, mas aqui ela está exposta ao ar livre, e vocês já conhecem esse modelo, quando essa pedra, ela é tracionada por um animal, como tem aqui na imagem, por um jumentinho, e ela presa a um eixo central, ela vai sendo girada, as bolsas com as azeitonas estão postas aqui, e aí as azeitonas vão sendo prensadas, tá? Sendo utilizadas sempre na ordem necessária, o azeite de primeira prensa, de segundo, de terceiro e de quarta prensa, cada um para um uso específico. É com você, Raimson. Muito bem, continuando, então aqui nós temos um outro modelo de prensa, certo, das azeitonas, onde esse tronco na horizontal ele era erguido, e aqui dentro dessa estrutura eram colocadas as azeitonas, como você pode observar aqui onde está a minha mão, certo? E mais à extremidade desse tronco eram colocadas pedras, como essas aqui que você observa, tá bom? E dessa forma levantados, e depois quando elas voltavam na horizontal novamente, eram prensadas as azeitonas. Fazia-se uma segunda vez, aí seria o óleo de segunda prensa, e assim por diante. Então quando o azeite era produzido, como você pode observar aqui na filmagem, era exatamente nessa região em que se coletava, certo, o azeite e utilizado para o seu uso no dia a dia dos nossos irmãos da época. Desde Jerusalém, desde Eretz Israel, shalom, shalom. Além do azeite de oliva, aqui em Maresha eram produzidos outros produtos agrícolas, como por exemplo um delicioso vinho, que era produzido aqui nesse lagar. Nós vemos aqui também ao ar livre, né? Nós temos aqui a estrutura do lagar. Um lagar feito de pedra, com uma inclinação. Ali dentro eram colocadas as uvas que eram pisadas. Isso aí, pegava aqui, né? O rapaz segurava lá um cordão, uma corda em cima, e descalço ele pisava as uvas. E tinha que segurar porque poderia escorregar e aí se perdia tudo. E pisava descalço para que a semente da uva não ficasse amassada, produzindo um amargor na uva. E por onde descia a uva, Aurélio? Aqui no final de preso tinha uma canaleta, vocês podem observar aqui, onde saía daqui, né? E aqui ficava um recipiente coletando, e um local menorzinho, pequeno, onde ficava o melhor vinho, né? A grande parte ficava logo quando saía, e o melhor ia caindo e ficava num reservatóriozinho menor. E a gente vê aqui várias produções, né? Ainda tem a parte da eira, onde se coletava o trigo, e geralmente fica mais em cima, né? A gente tá aqui mais embaixo, geralmente vai ficar mais em cima, por quê? É o local onde bate o vento e é separado a casca da semente, né? Então, desde esse local você vê que tem várias modalidades dos serviços práticos mais utilizados na época. A gente viu ali o azeite, temos aqui o vinho e a parte de produção de trigo. Sem contar que deve ter muitas fruteiras aqui também, que a gente já vê, né? Várias fruteiras aqui em volta, ok? Shalom, shalom. Ainda aqui em Tel Maresha, conhecido na escritura como Tel Maresha, mas Tel Maresha, temos esse local onde o povo, quando Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, fugiram, né? Aqui existia a produção de azeite, como vocês viram no vídeo anterior, de uma forma livre, sem nenhum problema, mas a partir do momento que houve essa perseguição, essa destruição de Jerusalém, o povo veio para debaixo de cavernas. Assim como a gente viu em Súcia, aqui também houve da mesma forma. E olha o tamanho dessa prensa de azeite. É uma das maiores que a gente já viu aqui nesse roteiro que a gente fez, sem sombra de dúvida. E a produção é industrial. Aqui também temos outro tipo de prensa, duas, né? Não só uma, mas duas. Como vocês podem ver. Tudo
Pronto, voltou. Tudo debaixo da terra. E o que acontece? Por que eles fugiram para cá, para debaixo da terra? E o que aconteceu depois de Prísio? Quem foi que revelou esse segredo aqui? Aconteceu que durante um tempo a produção desapareceu. Então parecia que eles tinham sumido, tinham sido capturados. Mas de repente começou-se a observar o azeite vindo de Mareche. E aí ficaram curiosos, como é que isso está acontecendo? Os edomitas, prestando atenção, devem ter perseguido alguém, devem ter seguido alguém que estava transportando azeite e descobriu que eles estavam aqui escondidos nessa caverna produzindo, e aí informaram aos babilônios. Shalom, shalom. Aqui nessa caverna no subsolo, após a produção do azeite, como vocês viram aí com Moré Marcos Aurélio, nós estamos aqui num outro quarto, podemos dizer assim, no outro compartimento da caverna, onde aqui nesse local eram armazenados os vasos com a produção do azeite. E interessante frisar que o azeite ele não pode receber luz solar para que seus nutrientes não sejam alterados. Então, aqui nessa localidade, ele era mantido, tendo assim um azeite de boa qualidade. Assim como nós vemos nos vidros de azeite hoje de cor escura, justamente para proteger o líquido que está ali dentro da luz externa. Com você, Raimson. Ok, por favor, me acompanhe. E ao lado desse compartimento nós temos um outro aqui, que é um imenso reservatório de água. Você pode observar o cuidado e a grandiosidade que foi lapidado, que foi entalhado isso para justamente ter um acúmulo de água e dessa forma eles poderem viver debaixo da terra ali para se esconder dos seus inimigos. Então olha só o cuidado de tudo isso e a importância que tiveram nossos irmãos ao produzir, ao escavar este ambiente para poder ter água. Tem que ter água, né? Sem água, o ser humano sem água ele não consegue sobreviver. Então, desde Eretz Israel, Shalom. Continuando nossa expedição, chegamos a mais uma caverna, e essa aqui é sensacional. Essa aqui foi criada pelos Sidônios, quando eles vieram, e como foi profetizado pelo profeta Obadias, a destruição dos Edomitas. Eles vieram para cá e construíram, nessa caverna aqui, uma câmara mortuária, né, de túmulos, inclusive coletivo, né, de vários túmulos. Como vai falar aqui sobre esses túmulos, o costume dos Sidônios, o Moré Renato de Prísio. Sim, Marco, o que os sidônios faziam? Eles colocavam, diferentemente dos hebreus, eles colocavam os corpos dentro dessas cavidades na parede. E aí o corpo se decompunha, depois de um tempo, eram retirados os ossos, e os ossos eram levados para um ossuário. Assim como nós vimos a câmara mortuária do nosso mestre Yeshua, que foi colocado numa caverna, num lugar em que depois de algum tempo seria retirado os seus ossos. Essa ideia foi boa, foi descoberta depois, os judeus chegaram aqui e gostaram dessa ideia, porque até então o corpo era enterrado e ficava enterrado para sempre, né? Então essa técnica que os sidônios já faziam e foi adotada pelos judeus é a mesma coisa que nós temos até hoje, né? Nos cemitérios, a pessoa é enterrada, depois de um tempo retira os seus ossos e é colocado num ossuário. Shalom, shalom. 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 Estamos aqui, Raverim, numa grande caverna imensa. Vocês conseguem ver aqui ao meu redor o tamanho monumental desta caverna, praticamente uma cidade subterrânea, porque nós visualizamos aqui vários tamanhos e modelos de escavações, né? E uma coisa que é importante frisar
é que o nosso povo fazia questão de continuar aqui na terra prometida pelo Eterno. E fugindo também da perseguição do período babilônico, lá na destruição do primeiro templo, nós estamos aqui visitando este lugar que é realmente fenomenal. Eu já fico sem fôlego de ver essa grandiosidade. Vocês podem ver que no teto existem perfurações, né, escavações até feitas pelo próprio templo, onde entrava a luz e a quantidade necessária de ar para que eles pudessem sobreviver aqui embaixo. E dando continuidade, o Jaimson vai falar mais um pouco dessa suntuosa cidade subterrânea. Maravilha, Maria Daniel. Continuando aqui, então você pode observar como nessa imensa caverna, na verdade uma cidade debaixo da terra. Observe aqui comigo como, por exemplo, eles fizeram também alguns nichos para colocar, quem sabe, uma tocha ou alguns objetos, como aqui. Observa aqui, ó, aqui também, aqui um pouco maior, tá certo? E além desses nichos, a gente pode observar também nas paredes como que marcações, como por exemplo, aqui mais adiante, por favor me acompanhe, olha só, aqui ó, nessa região mais nicho, olha esse maior aqui ó, poderia comportar objetos um pouco maiores, aqui também, e quem sabe, por exemplo, algumas marcações como essas aqui, olha só, poderiam significar anos, meses, estações, ciclos inclusive, tá certo? Aqui mais um nicho enorme, como você pode observar. Aqui você percebe marcações, olha, na diagonal para a esquerda, na diagonal para a direita, que podem sim significar tudo isso, marcações de tempos, né? Desde Eretz Israel, Shalom. E assim, desde Tel Maresha, Shalom, Shalom.